Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Brasil deve exportar mais de 82 milhões de toneladas de soja neste ano. Cenário de incertezas e movimentações. Exportação brasileira de milho deve recuar mais de 20% na somativa de 2020. Início de dezembro favorece a alta dos preços dos ovos. Vamos falar sobre o próximo ano 2020 e 2021, perspectivas para o Brasil. O Agora Agro já está no ar. Dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, apontam que, em contínuo movimento positivo, o Brasil deve exportar 82,3 milhões de toneladas de soja neste ano. Esse montante, se confirmado, vai representar aí um aumento de mais de 13% em relação ao ano passado. E como pontua a associação, no começo de novembro, chegou a ser projetado que os embarques chegariam a 84 milhões de toneladas. E seguindo a onda de otimismo que se espalhou pelo segmento, em relação ao ano passado, quando o país embarcou 72,5 milhões de toneladas da oleaginosa, o incremento será de 13,4%. Contudo, para o último mês do ano, dezembro, a ANEC estima 93 mil toneladas embarcadas, o que representa uma redução de 89% em comparação ao mês anterior, quando foram embarcadas 834 mil toneladas. Para o milho, existe um cenário de incertezas e movimentações da exportação brasileira, que deverá recuar 20,8% na somativa de 2020. Como aponta a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, esse volume deve alcançar 32,4 milhões de toneladas, ou seja, 20,8% menos do que em 2019. Em 2019, de janeiro a dezembro, o acumulado alcançou o recorde de 41 milhões de toneladas. Neste ano, de janeiro a novembro, foram exportadas 29,5 milhões de toneladas, uma redução de quase 28% em relação aos 38,2 milhões de toneladas dos 11 primeiros meses do ano passado. Nas expectativas para dezembro, a entidade projetou embarques de 2,9 milhões de toneladas, em linha com o volume do mesmo mês do ano passado. Já em relação ao total de novembro deste ano, de 4,9 milhões de toneladas, e bateu aí uma queda que chega a 40%. Em contrapartida aos meses anteriores, início de dezembro favorece a alta dos preços dos ovos, como aponta o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, o CEPEA. E de acordo com o CEPEA, o início do mês de dezembro agitou o mercado de ovos devido ao pagamento dos salários da primeira parcela do 13º, questões que favorecem a liquidez e permitem que produtores reajuste positivamente as cotações. Contudo, apesar do movimento, agentes do setor que foram consultados pelo CEPEA relatam certa dificuldade em repassar os valores mais altos aos consumidores, que parte da expectativa de melhora das vendas na ponta final da cadeia. Porém, isso ainda não se concretizou. Mesmo com resistência dos consumidores finais, não existe relatos de sobras na produção, com agentes compradores e vendedores operando de forma muito ajustada. De forma geral, a expectativa do setor é de que as vendas sigam aquecidas até as festas de final de ano, com tradicional redução na demanda final e também nas negociações nos primeiros meses de 2021, devido à menor renda da população por conta das despesas extras de início de ano e também ao período de férias escolares. Pelo menos é o que aponta o Centro de Estudos. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre perspectivas para o ano de 2021.
Nós voltamos já, é um minutinho só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com o Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista, é diretor da faculdade FAC+, e nós vamos falar sobre alguns temas interessantes. Nós vamos falar sobre o dólar, nós vamos falar sobre as indústrias que estão crescendo, enfim, nós vamos dar uma pincelada geral na economia brasileira. Márcio, está tudo bem? Tudo bem, Toninho. Ô Márcio, mais uma vez, obrigado aqui pela sua presença. E eu dei uma informação agora há pouco, Márcio, falando do preço dos ovos. O pessoal, é claro que o pessoal das granjas querem dar uma subidinha no preço dos ovos. Só que quando começou o mês de dezembro, como nós falamos, eles sentiram que não dava para subir o preço, porque a população não paga o preço que eles estão querendo. Agora, o culpado disso tudo não é o sujeito lá da granja, o dono da granja, o dono das galinhas. O problema é a economia mundial como um todo. Então, nós temos que ver que é lei de oferta e procura, é demanda, é a economia de um país que está mais forte do que o outro. E a nossa economia, apesar de ter dado sinais positivos no começo do ano, agora deu uma chacoalhada por causa dessa pandemia e também de outros problemas que estão acontecendo. Inclusive, o dólar mexeu com muita coisa, né, Márcio? Sim, Toninho, o dólar subiu bastante. Se a gente for olhar aí em relação ao final do ano passado, por exemplo, até esse pico aí de 5,80, praticamente R$6, a gente fala de uma alta de 50%, né? Agora, nos últimos dias aí, ele recuou bastante. A gente pode olhar aí, ele já está trabalhando próximo aos R$5, um pouco mais, alguns analistas já falando aí que pode trabalhar aí no próximo ano abaixo dos R$5. Então, isso deve reduzir um pouco essa pressão, né, de preços aí em cima da economia brasileira, com a redução aí, né, um pouco da pressão inflacionária. Mas é o que bem você colocou, né, é a lei da oferta e demanda. E o avicultor, né, o produtor de ovos, não tem como agir de forma diferente porque ele teve uma elevação dos custos. Farelo de soja, milho subiu muito aí, né? A gente vê que milho passou aí de R$35, R$40, né, para ir quase R$70 e chegou a gerar alguns negócios. Então, isso fez com que os custos aumentassem bastante. Na verdade, o preço que o ovo subiu é muito inferior ao que subiu, né, os custos de produção. Então, é uma oferta e demanda e não tem como aí, né, ser diferente. E o pior de tudo isso aí é que tem algumas entidades de classe, algumas ONGs, vamos dizer assim, que bate na gente até mandar parar. Só que nós não temos culpa. Só para você ter uma ideia, uma saca de soja, o ano passado, por exemplo, lá para outubro, setembro, custava na faixa aí de R$35, R$40, né, Márcio? Agora, simplesmente dobrou o preço. Você comprava uma tonelada de farelo de soja por volta de R$1.300 a R$1.400, hoje está R$2.400, R$2.500, a mesma tonelada. Agora, não é um problema nosso, não. O problema é mercado internacional. E quem não tiver força não consegue, vamos dizer, segurar as pontas da economia. E o dólar, você pode ter certeza que o dólar vai ficar nessa faixa, de R$4,50 a R$5,50, mas ele vai ficar oscilando nisso aí. Sim, Toninho, porque um dólar muito barato também, ele inviabiliza as exportações, né? E o Brasil precisa da exportação. Então, um ponto que vai encontrar um equilíbrio natural é aí próximo dos R$5, né? E esse é o ponto de equilíbrio aí. Uhum. Então, esse é o ponto hoje. Você quer ver uma outra coisa interessante também? É a questão do petróleo.
petróleo estava lá em cima, daí a pouco despencou com pandemia, foi lá para baixo. Agora que ele começa a querer retomar preço, né, Márcio? Sim, Toninho, o petróleo foi um que caiu bastante, ou seja, esse desaquecimento da economia global que teve nessa parada, lockdown em vários países, fez com que a cotação, né, recuasse bastante. Se você olhar no gráfico que a gente teve, né, aí no início do ano, o petróleo trabalhando em torno de $68 o barril em Londres, depois, né, recuou aí, trabalhando em torno de $20 e agora recuperou um pouco aí na casa de $50. Isso mostra que a economia está começando a ter uma retomada, nessas notícias das vacinas aí para o próximo ano, já está dando aí um fôlego, né, nos permite já ver um horizonte de recuperação. Ainda tímido, né, mas alguns setores um pouco mais forte, mas precisamos ter essa esperança da recuperação da economia, não só no Brasil, mas a nível global e a partir, né, do início de 2021. Eu acredito, Márcio, que nós vamos ter ainda um ano de 2021 meio apertado. Porque você não é, porque vai sair do dia 31 de dezembro e mudar para o dia 1º, que vai, beleza, agora vai melhorar tudo. Não, não é bem assim. A coisa demanda um determinado tempo. Então eu ainda acredito que 2021 vai ser o ano da reconstrução. Nós vamos ter essas vacinas, na verdade aí... A gente não sabe nem que vacina vai tomar e se vai tomar, mas a verdade é o seguinte, essa vacina está chegando e ela vai dar um alento. Queira ou não, ela vai dar um ânimo na economia. Se ela pode não curar, mas pelo menos vai ajudar um pouquinho. E a gente observa, através de gráficos, quando a gente vê a economia, por exemplo, o índice composto de gestores de compra. É um nome meio complicado, mas ele é uma radiografia do que aconteceu, do que vinha acontecendo, o que aconteceu e como vai acontecer agora. Né, Márcio? Sim, Tony. Esse é um índice muito utilizado pelos bancos, né, por governos também, o FMI, Banco Mundial, que ele consegue capturar de forma antecipada a expectativa da indústria, ou seja, aquilo que os gestores de compra, de insumo, de matéria-prima das indústrias estão com a expectativa de compra, né? Normalmente esse índice na economia, quando ela está caminhando normal, ele fica entre 50 e 55 mil pontos. A gente pode ver que no caso desse índice brasileiro, ele tinha recuado a 35 mil pontos em relação à pandemia. E hoje ele já volta, né, a se recuperar aí, já trabalhando em níveis bem mais elevados. Mas aí cabe, né, algo importante que você acabou de mencionar. A gente não pode descuidar, né, desse cuidado com a retomada econômica, porque às vezes você olha alguns números, né, são favoráveis, o pessoal acha que já está, né, aí a farra do boi, que a coisa está muito boa, e não é. Ainda, né, inspira cuidado, muita ação do governo, cuidado da população, dos empresários, para que a gente possa ter uma retomada aí de uma forma saudável e duradoura. O que eu vou comentar agora pode ser até uma bobagem, mas eu acredito que não seja, não. Nós, brasileiros aqui, se você parar para pensar um pouco, o nosso país é um país abençoado. Tá certo que ainda nós temos grupos políticos que não pensam no país, pensa estritamente no seu grupo. Mas isso aos pouquinhos nós vamos eliminar esse pessoal, pode ter certeza absoluta disso. O Brasil tem condições de se recuperar assim, rapidinho, mais rápido. Por quê? Porque tem um agronegócio forte. E agronegócio é comida, entendeu? Agronegócio mata a fome, é coisa de primeira necessidade. Então, nós temos uma facilidade, inclusive, de abastecer muitos países aqui no nosso planeta. Então, muita gente precisa de nós. E é por isso que a nossa economia ela é fácil de andar rápido. Agora, precisa ter colaboração, inclusive da população. Porque a doença, o problema está aí. E nós vamos ter que conviver com ela durante alguns anos, que ninguém sabe quanto tempo. Mas ela está aí, a vacina vai chegar, mas nós vamos conviver com ela. Então, todo cuidado é pouco. Aqui era a hora da população dar as mãos e falar, não, vamos maneirar também, porque a situação não está boa. Sim, né, Toninho? A gente viu recentemente o crescimento, né, retomada de número de casos do coronavírus. Então, foi uma falta de cuidado que realmente teve da população, uma falta de zelo. E isso pode impactar. Se a gente tiver um lockdown, qualquer necessidade de fechar, parar a economia de novo, como foi necessário lá em março e abril, aí a recuperação se torna ainda, né, mais difícil de ser retomada aí de forma substancial no início do próximo ano. Eu acho que, só para a gente tentar entender um pouquinho,
Nós, Brasil, estávamos na UTI até há uns 2 meses. Na UTI, passando mal, muito mal. Saímos da UTI e fomos para um apartamento. Tiramos a máscara, não tem mais nada, estamos legal, mas não tivemos alta do hospital ainda. Esse é o problema. Nós não podemos voltar para a UTI. Se voltar, o risco de sair empacotado de lá é muito forte, porque nós não temos carga, bagagem para segurar mais um lockdown como nós tivemos. E o governo também não tem dinheiro para bancar mais uma boa parcela da população brasileira. Então é hora da gente botar a mão na consciência, vamos com calma, o país tem condição de sair sim, condição tranquila, em poucos meses, 6, 8 meses, a gente sai desse enrosco todinho que nós estamos. Agora, precisa todo mundo também colaborar. Márcio? Senão... Sim, Toninho, é necessária a colaboração de todos, porque senão só uma parte da população tentar segurar isso aí realmente não tem como. Agora, os problemas de vai subir dólar, vai cair dólar, tem hora que vai chover, depois não vai chover, os problemas vão aparecer, eles vão continuar. Agora, a gente tem que estar ligeiramente preparado para poder suportar todos esses baques. A economia não depende única e exclusivamente do setor agropecuário, da indústria, não depende só do governo brasileiro, do governo estadual, municipal, não depende. É um conjunto, é um mundo todo. E alguém, às vezes, lá, maior do que nós, resolve dar uma mexida na economia e chacoalha aqui, respinga aqui. Então, o negócio é o seguinte, esse ano eu estou louco para ele acabar o mais rápido possível, começar um outro ano com novas esperanças, mas pode ter certeza, nós vamos passar do dia 31 para o dia 1º com os mesmos problemas. Eles vão estar do lado da gente. Agora, nós temos que também, como eu já disse, vamos cooperar, porque senão vai dar problema. Eu estou torcendo muito para que as coisas caminhem para um lado positivo, que a nossa economia se recupere, que os mais de 13, 14 milhões de desempregados voltem ao mercado de trabalho, que saiam da informalidade, mas agora precisa todo mundo dar as mãos. Esse ano não vai ter carnaval, não vai ter festa, não vai ter aquilo. Tudo bem, mas é em benefício da gente mesmo, da nossa população. Sim, Tony, isso é necessário e a gente espera aí que o que o governo precise fazer no próximo ano seja feito para que a retomada aconteça e de uma forma segura para todos. É isso aí. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que esses temas que você traz aqui são temas altamente interessantes. Dá para a gente vislumbrar bem o potencial que o nosso país tem. Agora, vamos juntar, porque se a gente juntar, esse país vai ficar muito forte. Obrigado, Márcio. Nada, Toninho. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Foco e simplicidade. Quando você chegar lá, conseguirá mover montanhas. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Divino Pai Eterno nos abençoe. E até o próximo programa.